A praça fervilhava de vida. Bandeiras esvoaçavam ao vento do fim de tarde, tambores ribombavam nos altifalantes e o corpo maciço de vidro da Torre do Atlântico reluzia sobre tudo. Milhares de pessoas espremiam-se ombro a ombro, esticando o pescoço para ter uma visão do palco. Esta noite era o grande momento de Lisboa, a inauguração do seu edifício mais alto. No centro, sob o brilho ofuscante dos holofotes, o magnata Vasco Monteiro parava atrás de um púlpito. Com 70 anos, cabelo prateado penteado para trás, a sua presença ainda enchia a praça. As câmaras seguiam cada um dos seus gestos, transmitindo o seu rosto para todas as televisões de Portugal. Ele levantou uma das mãos, pronto para falar. Não muito longe do palco, escondido na sombra de uma escadaria, Tiago Santos pressionava-se contra o cimento frio. Com 12 anos, o capuz rasgado, apertando um saco de papel que cedia com 2 pedaços de pão velho. O seu estômago doía, mas os seus olhos nunca paravam de vasculhar. A sobrevivência ensinou-o a notar os sinais mais pequenos. Um caixote do lixo aberto, um segurança distraído, uma moeda a brilhar na sarjeta. Esse instinto salvou-o agora. Do outro lado da rua, 47 andares acima, um flash tênue cruzou um painel de vidro. O olhar de Tiago fixou-se. Não era a luz do sol. Era demasiado estreito, demasiado deliberado. Uma linha vermelha cintilou e depois estabilizou, apontando para o palco. A sua garganta secou. Ele tinha visto o seu pai acenar e gritar uma vez num estaleiro de construção, avisando sobre um cabo prestes a partir. Ninguém ouviu. O cabo partiu. O seu pai nunca mais voltou para casa. Desde aquele dia, Tiago carregava um medo mais afiado que a fome. O medo de que, quando ele falasse, ninguém acreditasse nele. A multidão rugia, a contagem regressiva para o fogo de artifício. 10. 9. Tiago subiu o gradeamento, a sua voz esforçando-se contra a música, as saudações, os tambores. A um atirador. Por um segundo, o silêncio espalhou-se como uma onda de choque. Rostos viraram-se. Alguns franziram a testa. Outros riram. Um segurança de preto correu para a frente, puxando Tiago para baixo, torcendo o seu braço atrás das costas. O saco de papel rasgou-se. Pedaços de pão espalharam-se pelo chão, pisoteados sob os sapatos de estranhos. No palco, Vasco Monteiro hesitou a meio da frase. Ele olhou para a comoção, os olhos semicerrados. Então, desvalorizando como uma perturbação, agarrou o púlpito e continuou. A multidão aplaudiu novamente. O fogo de artifício sibilou, à espera de ser lançado. E Tiago, preso, sem fôlego, o seu aviso perdido sob o rugido, olhou para o 47º andar, sabendo que o que tinha visto era real. A porta bateu atrás dele. Tiago tropeçou para dentro de uma sala de manutenção estreita, o seu braço a doer onde o segurança o tinha torcido. Uma cadeira dobrável, uma mesa gasta e uma lâmpada a piscar faziam o espaço parecer mais uma cela do que uma área de armazenamento. O som dos tambores e aplausos da praça infiltrava-se pelas paredes de cimento, abafado e distante, como se a celebração pertencesse a outro mundo. "Senta-te", ordenou o segurança. Tiago sentou-se na cadeira, agarrando o seu pulso. O seu peito arfava, mas os seus olhos continuavam a espreitar a pequena saída de ar por cima da porta, a única abertura para o exterior. Através dela, ele apanhou ecos fracos da contagem regressiva. 6, 5, 4. Ele pressionou as palmas das mãos contra a mesa. "Você não entende", ele disse, forçando as palavras. Era uma mira de atirador, do outro lado da rua, no andar 47. Se você não parar isso, alguém vai morrer.
O segurança cruzou os braços, indiferente. Tem sorte de não te levarmos diretamente para o reformatório. Não se grita esse tipo de coisa num evento público. Tiago balançou a cabeça, o desespero a aumentar. Eu sei o que vi. O vidro não apenas brilhou. Ele seguiu-o. Ele perseguiu-o. A sua voz falhou, mas os seus olhos mantiveram-se firmes. Se você não acredita em mim, as pessoas lá fora vão pagar por isso. O segurança soltou um suspiro, tocando o seu rádio. Menor disruptivo contido. Possível problema mental. Ele olhou para Tiago. Fica aí. A porta fechou-se. Por um momento, Tiago sentou-se sozinho com a luz a zumbir e o som do fogo de artifício a explodir por cima. Ele pressionou os punhos contra a testa, tentando agarrar-se à imagem. 47 andares acima, um brilho que não pertencia ali. Ele tinha gritado. Ele tinha feito o que o seu pai nunca teve a chance de fazer, mas, de novo, ninguém o ouvia. A porta abriu-se novamente. Desta vez não era o segurança. Uma mulher entrou, na casa dos 40, blazer escuro, com o seu distintivo preso ao cinto. Ela movia-se com a calma de alguém habituado ao barulho e ao caos, mas nunca enganado por eles. Ela puxou a cadeira oposta a ele e sentou-se. Tiago Santos, ela disse, batendo a pasta debaixo do braço, apurado do registro do abrigo local. Eu sou a detetive Clara Almeida. Acabei de ver-te quase ser esmagado lá fora. O seu olhar aguçou-se. Agora, diz-me exatamente o que viste. Tiago inclinou-se para a frente, a sua voz baixa, mas urgente. Era uma mira. Na Torre do Sul. 47º andar. Um ponto vermelho, rápido, depois firme. Estava nele. No Vasco Monteiro? Sim. Clara estudou-o. As roupas do rapaz estavam gastas, as suas mãos a tremer, mas os seus olhos não desviavam. Ele não estava a inventar uma história para Chamara. Atenção. Ele estava focado nos detalhes. No seu tablet, ela puxou um gráfico, leituras de sensores de luz instalados no vidro da Torre do Atlântico. 2 picos acentuados, com apenas alguns minutos de diferença, tinham sido registrados contra o ruído de fundo do evento. Ela já tinha notado. Agora, as palavras deste rapaz coincidiam. Clara exalou lentamente. Tudo bem, ela disse, levantando-se. Fica aqui, não te mexas, eu mesma vou verificar. Espere. Tiago agarrou a beira da mesa. Você acredita em mim? Os seus olhos encontraram os dele. Firmes, mas não rudes. Eu acredito que viste algo que vale a pena verificar. Isso é o suficiente. Ela abriu a porta e saiu para o corredor. O barulho da celebração entrou, depois desapareceu novamente quando a porta se fechou. Sozinho, Tiago ficou congelado, o seu pulso a ribombar nos ouvidos. Ele tinha gritado. Alguém tinha finalmente ouvido. Mas fora das paredes, o fogo de artifício afogou a cidade em cor e fumo. E o 47º andar ainda estava a observar. Vasco Monteiro estava no púlpito, as luzes da Torre do Atlântico a brilhar atrás dele, como um monumento ao triunfo. As câmaras alinhavam o palco, capturando cada palavra para as notícias da noite. A sua voz estava firme, mas os seus olhos carregavam a fadiga de um homem que passou a vida a provar que era intocável. Esta torre, ele declarou, não é apenas cimento e aço, é um símbolo da resiliência da nossa cidade. A multidão rugiu, os seus aplausos ecoando pelos desfiladeiros de vidro do centro de Lisboa. O fogo de artifício estalou no ar, pintando o céu em explosões de vermelho e dourado. A reflexão de Vasco reluzia contra a parede transparente do cenário do palco. E então aconteceu. Um som demasiado agudo para ser confundido com fogo de artifício, como um estalo de chicote contra o vidro. A audiência ofegou. Uma fissura fina espalhou-se pelo painel à prova de bala atrás de Vasco,
espalhando pequenos estilhaços pelo chão polido. O bilionário congelou a meio da frase, os seus olhos a piscar, em direção à marca irregular a apenas centímetros do seu ombro. A segurança rodeou-o. A multidão irrompeu em gritos, as pessoas a empurrarem-se, as cadeiras a tombarem à medida que o pânico se espalhava pela praça. Os cinegrafistas agacharam-se para se proteger, as suas transmissões ao vivo capturando o caos. Vasco firmou-se no púlpito, os seus nós dos dedos brancos. A sua mente girava, mas um pensamento rompeu o barulho. Aquele rapaz, aquele que gritou. Atrás do palco, Clara Almeida pressionou o seu auricular com mais força. O pico de dados que ela notara antes agora fazia um sentido arrepiante. Ela empurrou a multidão de assessores. "Levem o Vasco para dentro. Agora!" Ela berrou. Mas enquanto os guardas protegiam Vasco, o olhar de Clara seguiu o ângulo do vidro fraturado. Os seus instintos gritavam. A bala não tinha sido para o Vasco. A trajetória era mais baixa, mais apertada, apontada para onde ela própria tinha estado momentos antes. O seu estômago afundou. Ela virou-se para o edifício em frente à Torre do Atlântico, 4º andar. Uma silhueta moveu-se contra o brilho da janela, depois desapareceu. Vasco foi levado apressadamente do palco, a confusão gravada no seu rosto. "O que diabos está a acontecer?" Ele perguntou, a sua voz a quebrar no meio do tumulto. Clara agarrou-o pelo braço, encontrando os seus olhos atordoados. "Aquele miúdo que você dispensou?" Ela disse sem fôlego. Ele não estava a mentir. Vasco piscou, o peso das palavras dela a afundar à medida que gritos, sirenes e caos engoliam a praça. Pela primeira vez em anos, o homem que pensava que nada o podia abalar sentiu o chão inclinar-se sob os seus pés. E em algum lugar, trancado numa sala sem janelas, Tiago esperava, o seu aviso ignorado por todos, exceto por uma detetive. A cidade acabava de descobrir que ele estava certo. Ninguém acreditava no Tiago, mas a verdade estava à vista de todos. Comente abaixo. Você acha que a verdade sempre vence? O porão da Torre do Atlântico não era nada parecido com a praça cintilante acima. Luzes fluorescentes zumbiam contra paredes de cimento, lançando longas sombras sobre pilhas de cadeiras dobráveis e caixas de garrafas de água. O barulho da multidão e do fogo de artifício era abafado aqui, substituído pelo zumbido das saídas de ar e o som das botas. Tiago sentou-se numa cadeira de metal, os pulsos presos com uma braçadeira de plástico. O seu capuz rasgado caía sobre o seu corpo magro, úmido de suor. 2 seguranças paravam perto da porta, braços cruzados, olhos duros. Para eles, ele não era uma testemunha. Ele era um estorvo, um andarilho que tinha estragado o evento deles. A sua voz falhou de tanto gritar. "Eu vi a luz no 407º andar. Vocês têm que ouvir." Um segurança resmungou. "O que viste foi o fogo de artifício a refletir no vidro. Quase causaste um motim, miúdo." Tiago balançou a cabeça violentamente. Não foi fogo de artifício. Eu sei o que vi." Era. As suas palavras embaraçadas, desesperadas. Quanto mais ele falava, menos eles pareciam acreditar. A memória da voz do seu pai surgiu na sua mente. "Se vires perigo, fala. Mesmo que eles riam, mesmo que eles se afastem, tu falas." Ele tinha falado, e agora, tal como o seu pai, ele estava a ser ignorado. Acima dele, o edifício estremeceu ligeiramente com o choque do impacto da bala. Ele estremeceu. O seu peito apertou, mas os seguranças nem sequer levantaram o olhar. Para eles, não era nada. Enquanto isso, num corredor privado no andar de cima, Vasco Monteiro era levado por guarda-costas em direção a um elevador seguro. Ele empurrou-os,
a sua voz aguda e frustrada. Parem de me arrastar como se eu fosse um velho frágil. Preciso de respostas. A detetive Clara Almeida igualou o seu passo, a sua expressão tensa. Aquele vidro não partiu do nada. Alguém disparou, e se aquele rapaz estava a dizer a verdade? Vasco interrompeu-a. Aquele rapaz é um miúdo de rua que gritou disparates no meio do meu discurso. Agora está a dizer-me. Ele parou, a sua voz a falhar. Pela primeira vez, ele admitiu a possibilidade. Está a dizer-me que ele pode ter estado certo? Clara não pestanejou. Estou a dizer-lhe que alguém queria o caos esta noite. E se você continuar a dispensar avisos por causa de quem eles vêm, vai arrepender-se. Vasco não disse nada. As palavras dela atingiram mais fundo do que ele queria admitir. Ele já tinha ignorado avisos antes. Avisos de pessoas que ele pensava que estavam abaixo dele. Às vezes, o preço era apenas dinheiro. Outras vezes, eram vidas. De volta ao porão, Tiago deixou a sua cabeça cair nas mãos. O seu pulso ainda corria com a imagem do feixe vermelho a deslizar pelo vidro. Ele sussurrou para si mesmo, quase como um voto. Eu não sou louco. Eu sei o que vi. E se ninguém ouvir, eu vou encontrar uma maneira de provar. O som de sirene subiu fracamente na distância, mais perto a cada segundo que passava. A cidade acima estava a desmoronar, mas aqui no subsolo, o rapaz que tinha visto a verdade estava sentado sozinho, não ouvido, invisível, e já carregando o peso do que viria a seguir. A notícia viaja rápido em Lisboa, especialmente quando chega envolta em espetáculo. Pela manhã, a praça em frente à Torre do Atlântico já não era iluminada por fogo de artifício, mas pelo brilho azulado de carrinhas de notícias estacionadas para a imprensa. Microfones agitavam-se, câmaras moviam-se pela fachada brilhante do edifício, e todos os meios de comunicação repetiam a mesma manchete. Miúdo de rua afecta o discurso de inauguração, alega ataque de atirador. Os apresentadores riram enquanto exibiam a gravação. Um miúdo magricela de 12 anos, a voz a falhar, a gritar para o microfone. Há um atirador lá em cima. Cada repetição era seguida por risos dos convidados do estúdio. Era o material perfeito para a noite. Uma criança pobre com olhos selvagens a gritar sobre assassinos no meio de uma celebração corporativa. Mas no porão, na sala de custódia, não havia nada de engraçado nisso. Tiago sentou-se na beira de uma cama fria, os joelhos puxados ao peito, um copo de papel de água intocado no chão. Cada som do corredor, portas a bater, botas a ecoar, apertava o nó no seu estômago. Ele tinha falado a verdade, mas o mundo já o estava a descartar como um espetáculo. O segurança da noite anterior encostou-se à porta. Miúdo, estás famoso. Eles estão a passar a tua cara por todas as notícias da manhã. Parabéns, és oficialmente o palhaço da cidade. A sua risada era oca, ecoando pelo corredor enquanto ele se afastava. Tiago pressionou os punhos nos olhos, lutando contra o calor que ardia por trás deles. Não era a zombaria que doía, era o peso do déjà-vu, o aviso do seu pai ignorado, a sua morte desvalorizada. Agora estava a acontecer de novo, só que desta vez, Tiago era o não ouvido. No andar de cima, a detetive Clara Almeida estava em frente a um banco de monitores. Imagens da praça tocavam em repetições infinitas, multidões a gritar. Vasco Monteiro congelado a meio do discurso, e o rapaz a ser arrastado. Clara cruzou os braços, repetindo o momento em que Tiago apontou para a torre. As suas palavras não eram aleatórias. Os seus olhos tinham se fixado em algo específico. Ela franziu a testa. Executa os registros dos sensores de luz de ontem à noite, ela disse ao técnico ao seu lado. Algumas teclas depois,
números rolavam no ecrã. Exatamente no momento em que Tiago gritou, um dos sensores do telhado no edifício oposto tinha registrado um pico, breve mas distinto, uma reflexão, um flash. O queixo de Clara apertou. Bem, miúdo, ela murmurou para si mesma. Talvez não sejas tão louco quanto eles pensam. Enquanto isso, na sua cobertura, Vasco Monteiro rolava por clipes de notícias num tablet. A cara do rapaz piscava no ecrã repetidamente, seguida por especialistas a especularem sobre a sua saúde mental, os seus motivos, a sua ânsia por atenção. Vasco pousou o tablet com um suspiro agudo. Ele queria desvalorizar tudo, enterrar o embaraço e seguir em frente. No entanto, uma pequena voz puxava-o, a memória do vidro, a estilhaçar a centímetros da sua mão. Vasco Monteiro estava vivo hoje, mas talvez não por acaso. Lá embaixo, Tiago sussurrou no silêncio da sua cela, a sua voz rouca, mas firme. Vocês vão ver. Um dia, vocês todos vão ver. O rapaz em quem ninguém acreditava estava prestes a importar mais do que qualquer um poderia imaginar. A sala de detenção cheirava a lixívia e a ar viciado. Tiago sentou-se na cama, a olhar para a luz a piscar por cima. Cada tic-tac do relógio empurrava-o mais fundo no mesmo pesadelo, ninguém a ouvir, ninguém a acreditar. Mas em algum lugar acima dele, Clara Almeida andava por um corredor cheio de gritos. O técnico repetiu os dados do sensor mais uma vez. O pico de luz exatamente quando Tiago gritou. Os instintos de Clara aguçaram-se. Ela construíra a sua carreira numa regra. Coincidências raramente são coincidências. Ela endireitou o seu casaco. Quero que tragam aquele rapaz para uma sala de interrogatório, ela ordenou. O segurança franziu a testa. Ele é só um miúdo de rua. A mídia diz que ele inventou tudo. A mídia não dirige os meus casos, Clara retrucou. Move-o. Minutos depois, Tiago viu-se numa pequena sala de interrogatório. A mesa entre ele e Clara reluzia sob uma única lâmpada. Ele manteve os olhos baixos, à espera de outra rodada de zombaria. Mas a voz de Clara era diferente. Calma, medida. Tiago, certo? Vi a maneira como olhaste para cima ontem à noite. Não para o fogo de artifício, não para a multidão, mas para a torre. Diz-me exatamente o que viste. A sua cabeça levantou-se, a surpresa a passar pelo seu rosto. Pela primeira vez, alguém não o estava a chamar de mentiroso. Houve um flash, ele disse, as palavras a saírem rápido. Não era a luz do sol. Estava a mover-se, como vidro a apanhar vermelho. O meu pai ensinou-me sobre reflexões. Ele trabalhava na construção. Eu sei como é uma mira de espingarda. Clara estudou-o. Os detalhes dele não eram palpites aleatórios. Eram precisos, baseados na experiência. Antes que ela pudesse pressionar mais, a porta abriu-se. Vasco Monteiro entrou, Marcos ao seu ombro. A sua expressão era ilegível, partes iguais de curiosidade e irritação. Então, este é o rapaz que quase estragou a minha noite de inauguração, Vasco disse, o seu tom seco. Ele sentou-se na cadeira à frente de Tiago. Os punhos de Tiago cerraram-se no seu colo. Ele queria gritar de novo, para forçar o Vasco a acreditar nele. Mas Clara levantou uma mão suavemente, guiando a sala. Senhor Monteiro, ela disse uniformemente, eu vi evidências que sugerem que a alegação deste rapaz pode não ser inteiramente falsa. Vasco arqueou uma sobrancelha. Evidência? Clara deslizou o relatório do sensor pela mesa. Reflexão consistente com vidro óptico. No mesmo momento em que ele gritou. O silêncio esticou-se. Vasco bateu com os dedos na mesa, a olhar para Tiago. Pela primeira vez o bilionário não o dispensou de imediato. Mas ao lado de Vasco, Marcos inclinou-se perto. O seu sussurro era agudo, destinado apenas ao seu chefe. É uma perda de tempo.
Ele está a manipulá-lo para ter simpatia. Tiago apanhou o sussurro, o seu peito a apertar. Ele reconheceu a mesma desvalorização que tinha custado a vida do seu pai. A sua voz rompeu o ar pesado. Eu não estou a mentir. Se você me ignorar, alguém vai morrer. Os olhos de Vasco estreitaram-se. Algo na convicção do rapaz abalou-o. Pela primeira vez desde que o fogo de artifício se desvaneceu, a dúvida abriu uma fissura na certeza do bilionário. E as fissuras têm a tendência de se alargar. O que você faria se a pessoa em quem confia fosse o seu traidor? Você continuaria a confiar ou faria o que é certo? Na manhã seguinte, o grande átrio da Torre do Atlântico fervilhava novamente. Oficiais de segurança moviam-se em formações mais apertadas, os seus rádios a chiar com atualizações constantes. Os repórteres tinham invadido o edifício, ansiosos por transformar o alarme falso da noite anterior em manchetes. Vasco Monteiro caminhou pelo salão de mármore com Marcos a segui-lo, os seus sapatos polidos a ecoar no chão. O seu rosto não traía emoção, mas Clara podia ver a tensão na sua mandíbula. Ela moveu-se rapidamente para acompanhar. Senhor Monteiro, ela disse firmemente, quero mais câmaras nos andares superiores. Se o rapaz estiver certo, a noite passada foi apenas o começo. Marcos interveio antes que Vasco pudesse responder. Detetive, com todo o respeito, a cidade não pode dar-se ao luxo de histeria cada vez que um miúdo de rua quer atenção. Já estamos a limpar a bagunça de relações públicas. Vasco não respondeu. Ele simplesmente levantou uma mão, silenciando Marcos. Os seus olhos piscaram para a grande parede de vidro de frente para a praça. Por uma fração de segundo, ele lembrou-se da voz desesperada de Tiago a ecoar na multidão. Não me ignore! Alguém vai morrer! No andar de cima, os preparativos para a assinatura do contrato estavam a decorrer. Executivos enchiam o espaço da conferência, garrafas de champanhe a gelar em baldes de prata. A sala reluzia com dinheiro e poder. Clara demorou-se perto da entrada, a inspecionar as linhas de visão da varanda. Os seus instintos gritavam-lhe. O perigo não tinha desaparecido. E então aconteceu. Um estalo agudo partiu o ar. A bala perfurou a parede de vidro, enviando fissuras de teia de aranha por toda a sua superfície. Estilhaços caíram sobre a mesa de conferências. Ofegos e gritos encheram a sala. Vasco cambaleou para trás, o seu coração a saltar. Por um instante, ele pensou que o tiro era para ele. Até que Clara o empurrou para o lado e o próximo estilhaço cortou a sua manga. O tiro tinha sido direcionado diretamente para ela. A segurança apressou-se, arrastando executivos para o chão. Clara firmou-se, os seus olhos a brilhar. Eu avisei. Ela sibilou através dos dentes cerrados, o sangue a escorrer para o seu punho. Vasco congelou. Pela primeira vez em anos, a certeza do bilionário desmoronou. Tiago não tinha estado a chamar a atenção. Ele tinha estado certo o tempo todo. Marcos inclinou-se novamente, sussurrando urgentemente. Precisamos de tirá-lo daqui agora. Mas o olhar de Vasco permaneceu fixo no vidro estilhaçado, a sua mente a repetir o aviso de Tiago. Ele sussurrou para si mesmo, quase incrédulo. Ele viu antes de qualquer outra pessoa. E em algum lugar numa sala trancada no andar de baixo, um rapaz de 12 anos estava sentado sozinho, ainda à espera que alguém acreditasse nele. A sala ainda zumbia com o pânico. Executivos foram apressados para fora, os seus sapatos a ranger contra o vidro partido. Clara pressionou um guardanapo no seu braço a sangrar, a sua voz aguda mais firme. Vasco, isto não foi aleatório. Alguém sabia onde eu estaria parada. Vasco olhou para ela, depois para o vidro fraturado que poderia ter sido o seu caixão. Ou o dela. O seu peito apertou. Pela primeira vez, ele sentiu-se exposto, impotente.
Marcos inclinou-se. Precisamos de selar o edifício. Ligue para o conselho. Antecipe esta história. Mas Vasco cortou-o com um tom tão frio que congelou Marcos a meio da frase. Não. Primeiro, vamos voltar para o andar de baixo. Minutos depois, a porta pesada da sala de custódia abriu-se. Tiago sentou-se na beira de uma cadeira de metal, as suas pequenas mãos cerradas. No momento em que Vasco entrou, Tiago levantou o olhar. Os seus olhos escuros não tinham medo, apenas um fogo teimoso. Vasco parou à frente dele, em silêncio no início. O peso do que acabara de acontecer pressionava cada palavra. Finalmente, a sua voz quebrou o silêncio. Você disse que alguém morreria se eu não ouvisse. Tiago engoliu em seco. E ela quase morreu. Ele acenou com a cabeça em direção a Clara. Eu vi o vidro. Eu sei o que vi ontem à noite. Marcos zombou, tentando desvalorizar. Isto é absurdo. Ele está apenas a insistir porque quer atenção. Mas Clara avançou, o seu braço enfaixado a tremer ligeiramente. Não, Marcos. O ângulo do tiro alinha-se exatamente onde o rapaz disse. Eu estou na polícia há 20 anos. Eu nunca vi um miúdo descrever uma linha de visão com tanta precisão sem ter estado lá. O olhar de Vasco não deixou Tiago. Pela primeira vez, a sua voz dura como aço carregava algo diferente. Dúvida e talvez respeito. Diz-me tudo. Começa do momento em que viste aquela reflexão. Tiago inclinou-se para a frente, as suas palavras claras, firmes. Ele descreveu o brilho, o ângulo, o ritmo do deslize da luz, o pequeno cintilar vermelho que ele reconheceu de quando vasculhava a eletrônica antiga. Cada detalhe aproximava Clara, que acenava com a cabeça. Vasco ouviu em silêncio. Memórias vieram à tona. Anos atrás, um inspetor de segurança implorara-lhe para parar uma operação de guindaste. Vasco ignorou. Horas depois, o aço desabou, tirando vidas. Uma delas era a do melhor amigo do seu filho. Ele exalou, lenta e pesadamente. Pela primeira vez desde que o caos começou, ele acreditou. A voz de Tiago suavizou, mas as suas palavras foram profundas. O meu pai também tentou avisar as pessoas. Ninguém ouviu. Ele morreu por causa disso. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. A sala ficou em silêncio. Vasco baixou-se para a cadeira à frente do rapaz. Os seus olhos encontraram-se, não como um bilionário e uma criança sem abrigo, mas como duas pessoas unidas pelo peso de serem ignoradas. E pela primeira vez, Vasco Monteiro sussurrou palavras que nunca pensou que diria. Talvez tu sejas o único que eu devia ter ouvido desde o início. A equipa de segurança selou a sala de conferências danificada, levando os executivos para carros blindados. Lá fora, equipas de notícias aglomeraram-se como abutres, as suas câmaras apontadas para o vidro partido no alto da torre do Atlântico. Lá dentro, Vasco andava de um lado para o outro de um escritório privado. O seu rosto habitualmente composto carregava linhas de fúria e dúvida. Clara sentou-se em frente a ele, o seu braço ferido enfaixado, o seu bloco de notas já a encher-se com esboços rápidos e precisos de linhas de visão e pontos de entrada. Tiago estava empoleirado na beira de uma cadeira de couro, ainda a agarrar o saco de papel rasgado que ele se recusava a largar. Estamos a falar de um infiltrado, Clara disse firmemente. O atirador não escolheu aquele andar ao acaso. Ele conhecia a planta, conhecia o momento, sabia onde eu estaria. Vasco virou-se para Marcos, que estava no canto, braços cruzados. O acesso ao 47º andar é restrito. Apenas o pessoal sênior pode abrir aquelas portas de manutenção. Marcos endireitou-se, a sua voz medida. Isso é verdade, mas não prova nada. Empreiteiros entram e saem o tempo todo. Um deles pode ter entrado. Clara interveio bruscamente.
Nenhum empreiteiro tinha autorização hoje. Eu verifiquei a lista. Aquele andar estava fechado por causa da cerimônia. Ela inclinou-se para a frente, os seus olhos estreitando-se. Então, quem o deixou entrar tinha autoridade. O silêncio pressionou como um peso. O olhar de Vasco demorou-se em Marcos, mas a sua mente continuou a circular de volta a Tiago, o rapaz que tinha visto o que ninguém mais viu. Tiago moveu-se na sua cadeira, a sua pequena voz cortando a tensão. Quando eu costumava entrar furtivamente em edifícios, aprendi algo. As fechaduras não importam. As pessoas importam. Alguém sempre tem a chave, e alguém sempre decide quem passa. Clara olhou para ele, quase assustada, depois de volta para Vasco. O miúdo está certo. Isto não foi apenas um ataque, foi uma colaboração. Alguém deu a janela ao atirador. Os punhos de Vasco apertaram-se aos seus lados. Ele tinha construído a Torre do Atlântico para ser um monumento, um legado após tudo o que ele tinha perdido. Agora era um campo de batalha, e a traição estava a infiltrar-se pela sua estrutura de aço. A sua voz baixou, firme, perigosa. Então vamos começar com cada pessoa que tem autorização para aquele andar. Marcos, eu quero uma lista. Cada nome, cada cartão-chave. Marcos hesitou, apenas por uma fração de segundo, mas foi o suficiente para Clara notar. Ela recostou-se, a sua expressão ilegível. Pega a lista esta noite, antes que alguém tenha tempo de encobrir os seus rastos. Tiago apertou o seu saco, a observar Vasco com olhos grandes e desinteressados. Pela primeira vez, ele não era o único que sentia as verdades invisíveis a pressionar das sombras. Vasco virou-se para o rapaz, e embora o seu tom se mantivesse áspero, as suas palavras continham algo novo. Resolução. Tu querias que eu ouvisse. Eu estou a ouvir agora. Não me faças arrepender. As luzes do escritório ficaram acesas até tarde da noite, a refletir nas paredes de vidro da Torre do Atlântico. Lá fora, a cidade continuava, alheia às rachaduras que se formavam no seu monumento mais alto. Lá dentro, o ar estava tenso, cada palavra carregando peso. Clara espalhou papéis pela mesa de conferências polida, registros de acesso, listas de manutenção e relatórios de segurança do último mês. Tiago sentou-se por perto, as suas mãos a descansarem nervosamente no seu saco, a seguir cada movimento com olhos grandes e atentos. Vasco encostou-se à sua bengala na cabeceira da mesa, silencioso, mas vigilante. Marcos entrou com uma pasta, os seus passos medidos. Aqui está a lista, ele disse, deslizando os documentos para a frente. O seu rosto estava calmo, mas Clara notou como o seu queixo apertou. Ela folheou as páginas rapidamente. Estranho, ela murmurou. Estes registros não mostram entradas para o andar ontem. No entanto, as câmaras captaram a porta de serviço a abrir às 15h42. Marcos pigarreou. Pode ser um erro de sistema. Estes sensores são... Não! Clara interrompeu-o bruscamente. A desculpa do erro não cola. Quem entrou usou um código de autorização válido e quem quer que fosse sabia exatamente quando estar lá. O olhar de Vasco endureceu. Ele virou-se lentamente para Marcos. Tu geres estes códigos. Negas isso? Marcos encontrou os seus olhos firmemente. Eu gero, sim, mas qualquer um da equipa sênior poderia ter solicitado acesso. Estás a acusar-me, Vasco. Clara recostou-se na sua cadeira, o seu tom uniforme mas afiado como uma lâmina. Ainda não, mas alguém aqui está a mentir, e o atirador não apareceu do nada. Ele teve ajuda. Tiago, que tinha estado quieto, de repente falou. A sua voz era suave, mas clara. Quando o meu pai tentou avisar os supervisores sobre aquele guindaste, eles disseram que a papelada não mostrava nada de errado. Mas a papelada mente se alguém a fizer mentir. A sala ficou em silêncio.
A mão de Vasco na sua bengala apertou até os seus nós dos dedos ficarem brancos. Clara estudou Tiago, depois os registros de acesso novamente. Quero uma análise forense completa nestas entradas, ela ordenou. Cada rastro digital, cada comando de sobreposição. Vamos encontrar quem abriu aquela porta. Marcos moveu-se ligeiramente, a mais fraca sugestão de suor a formar-se na sua têmpora. Vasco finalmente quebrou o silêncio, a sua voz baixa e fria. Até fazermos isso, Marcos, tu não sais deste edifício. Pela primeira vez naquela noite, a compostura de Marcos desmoronou. E Tiago, sentado pequeno na sombra de gigantes, percebeu que estava a assistir às paredes do poder a tremer. Só porque ele se recusou a ficar em silêncio. A meia-noite cobriu Lisboa em silêncio, mas dentro da torre do Atlântico a tempestade só crescia. A equipa de analistas digitais de Clara estava debruçada sobre os portáteis, linhas de código e carimbos de data a piscar nos ecrãs. A sala de conferências parecia um bunker de guerra. Papéis espalhados, chávenas de café esquecidas, atenção espessa como aço. Tiago pairava perto do canto, a abraçar o seu saco de papel rasgado como uma armadura. Ele não entendia a linguagem de computador que enchia os monitores, mas ele entendia rostos. As sobrancelhas dos analistas franziram-se, os seus murmúrios aguçaram-se. Algo estava errado e o ar estava a mudar. Finalmente, Clara endireitou-se, os seus olhos fixos nos registros. Ela espetou um dedo no ecrã. Aqui. O código de autorização usado às 15h42 não era aleatório. Era a sobreposição pessoal de Marcos Monteiro. A sala caiu num silêncio atordoado. A bengala de Vasco bateu uma vez no chão de mármore. Diz isso de novo. A voz de Clara era firme, fria. O atirador entrou porque o Marcos abriu a porta. Ninguém mais poderia ter gerado este código. Todos os olhos viraram-se para Marcos, que estava de pé rigidamente perto da janela. O seu rosto empalideceu, depois endureceu para algo ilegível. Ele levantou o queixo como se os desafiasse a pressionar mais. Isso é absurdo, Marcos disse, a sua voz entrecortada. Esses sistemas podem ser falsificados. Qualquer um com as ferramentas certas poderia fazer parecer que fui eu. Clara não pestanejou. Então explica por que o registro mostra o teu cartão de identificação ativo dentro do edifício exatamente àquela hora. Tu não estavas com o Vasco na praça. Tu desapareceste por 20 minutos. Onde estavas? A pequena voz de Tiago cortou o silêncio carregado. Eu vi-o, ele sussurrou. Todas as cabeças viraram. Tiago apertou o seu saco, mas não vacilou. Quando a multidão me empurrou, eu vi-o a entrar. Ele não estava no palco. O olhar de Vasco perfurou Marcos, não com raiva ainda, mas com algo mais pesado. Traição. Depois de tudo. Depois de anos. A sua voz falhou antes de ele afirmar. Tu abriste a porta. A máscara de Marcos escorregou pela primeira vez. Os seus lábios pressionaram-se numa linha fina, os olhos a desviarem-se entre Vasco, Clara e o rapaz que se recusava a desaparecer. Clara deu um passo mais perto, baixando o seu tom, mas afiando cada palavra. Isto não foi apenas negligência, foi intenção, e o atirador não acabou. E o relógio na parede passou da 1h da manhã, cada segundo a pontuar a verdade que pressionava na sala. Para Vasco Monteiro, o ponto de ruptura tinha chegado, não da bala do atirador, mas da realização de que o inimigo estava ao seu lado o tempo todo. O silêncio da sala de conferências foi quebrado pelo zumbido estridente do telefone de Clara. Ela atendeu instantaneamente, os seus olhos a estreitarem-se enquanto ela ouvia. Depois ela desligou
e virou-se para Vasco. Os sensores do telhado acabaram de ativar novamente, ela disse. Alguém a posicionar-se em frente a nós. O sangue de Vasco gelou. Ele olhou para as amplas janelas de vidro da torre do Atlântico. A cidade estendia-se debaixo deles como um tabuleiro de xadrez cintilante. O jogo não tinha acabado. Estava a escalar. Marcos moveu-se desconfortavelmente. Se há outro atirador, precisamos de evacuar. Vasco, vamos tirá-lo daqui. Clara levantou uma mão, cortando-o. O seu olhar era afiado como vidro. Não, é exatamente o que eles querem. Pânico forçado. O alvo conduzido para o aberto. A pequena voz de Tiago interveio. Eles estão a observar as janelas. Se você se mover mal, eles vão disparar. Eu sei onde eles se esconderiam. Eu vi antes. Clara agachou-se ao lado dele, firme e concentrada. Onde, Tiago? Ele apontou para o arranha-céus adjacente, o seu telhado fracamente visível no céu noturno, atrás das persianas de manutenção. Se você ficar aqui tempo suficiente, vai ver o brilho. Clara olhou para Vasco. O seu maxilar estava cerrado, mas ele acenou uma vez. Testamos, ele disse sombriamente. Eles apagaram as luzes no escritório, deixando apenas o brilho dos monitores. Clara moveu-se cuidadosamente, puxando Vasco e Tiago para mais fundo no interior. Então, num movimento súbito, ela atirou seu casaco sobre uma cadeira e empurrou-a para o vidro. Um flash irrompeu do telhado oposto, um clarão de disparo inconfundível. A bala atingiu as costas da cadeira, estilhaçando tecido e espuma. Clara não se encolheu. Ela virou-se para Marcos, a sua voz aço. O atirador sabia exatamente onde este escritório estava, e só alguém aqui poderia ter-lhe dito. Os olhos de Vasco perfuraram o seu assistente, a fúria e o desgosto a colidirem. Marcos, por quê? Marcos engoliu, a sua máscara a rachar, o suor a brilhar na sua têmpora. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta ensaiada. Tiago abraçou o seu saco com mais força, o seu peito a arfar. O perigo não estava mais lá fora, no telhado. Estava sentado dentro da sala com eles, e todos sabiam que o próximo movimento decidiria quem sobreviveria à noite. A sala estava em silêncio, exceto pelo zumbido da cidade lá fora. O buraco de bala na cadeira ainda fumava fracamente, prova de que alguém os queria mortos. O rosto de Vasco estava pálido. Ele virou-se para o seu assistente de décadas, o homem que tinha carregado a sua pasta, arranjado as suas reuniões, protegido-o de pequenos escândalos. Marcos, diz-me que estou errado. O queixo de Marcos apertou. Os seus olhos desviaram-se para a janela, depois para a arma de Clara na sua cintura. As suas mãos tremiam, mas não de medo, mais como um cálculo. Clara deu um passo lento mais perto. Não te incomodes a mentir. O tiro alinhou-se de forma demasiado limpa. Quem quer que esteja lá fora sabia exatamente para onde apontar. Isso significa coordenadas, Vasco. Acesso ao edifício. Só alguém de dentro poderia fornecer isso. Tiago agarrou o seu saco de papel rasgado, a sua voz a romper. Eu vi-o. Quando a multidão entrou em pânico, ele escapou. Eu pensei que ele estava apenas a mover-se rápido, mas ele não estava assustado como os outros. As palavras caíram como um martelo. A respiração de Vasco tornou-se pesada, a picada da traição a cortar mais fundo do que qualquer bala. Depois de todos estes anos, Marcos, depois de tudo o que eu te dei? A compostura de Marcos rachou. Ele endireitou-se de repente, a sua voz afiada. Tu deste-me restos de poder, Vasco. Tu construíste o teu império na lealdade, mas nunca partilhaste o controle. Tu mantiveste-me perto o suficiente para servir, nunca perto o suficiente para importar. Antes que Clara pudesse reagir, Marcos alcançou por baixo do seu casaco. Metal brilhou.
uma arma apontada para o peito dela. "Afasta-te!" ele sibilou. "Vocês os dois!" Vasco congelou. A mão de Clara pairou perto do seu coldre, mas o dedo de Marcos já estava tenso no gatilho. O pulso de Tiago ribombava nos seus ouvidos. Ele lembrou-se do interruptor da escadaria que ele tinha visto dias antes enquanto procurava por restos, ligado às persianas automáticas dos andares superiores da torre. Se o atirador disparasse agora, poderia ser o seu único escudo. Vasco falou. A voz firme apesar da arma apontada para Clara. "Marcos, tu não tens que fazer isso." Mas os olhos de Marcos já tinham endurecido. "Eu tenho. Porque isto é maior do que tu, Vasco, e esta noite tu cais." O segundo seguinte esticou-se como a eternidade. A arma de Marcos apontada para Clara, o atirador lá fora a ajustar a sua mira, e Tiago sabia que o momento da decisão era agora dele. A arma na mão de Marcos reluzia sob as luzes fracas da conferência. Lá fora, um atirador ajustava a sua mira, o brilho tênue da mira a alinhar-se com o vidro. O peito de Vasco apertou-se. A mão de Clara contraiu-se perto do seu coldre. Os olhos de Tiago desviaram-se para o painel de parede perto da escadaria de emergência. O interruptor que ele tinha notado dias antes enquanto procurava por lixo. O tempo fraturou-se em pedaços. A voz de Marcos cortou o ar. "Afasta-te, Clara. Se pegares nessa arma, não viverás o tempo suficiente para te arrependeres." Clara manteve o seu olhar, a sua voz calma. "Tu já escolheste o teu lado, mas não vais vencer esta noite." Os pés de Tiago moveram-se antes que a sua mente pudesse alcançá-los. Com o coração a bater, ele lançou-se em direção ao painel. Os seus dedos bateram no interruptor. Um gemido metálico ecoou enquanto as persianas automáticas da torre deslizavam pelas janelas. No momento em que a barreira de aço se trancou, crac! O atirador disparou. A bala atingiu a persiana com uma faísca violenta e ricocheteou inofensiva. A explosão assustou Marcos. Clara agarrou a sua chance. Ela abaixou-se, sacando a sua arma num movimento rápido. "Larga isso!" ela gritou. Mas Marcos balançou a sua arma em direção a ela, o desespero a torcer o seu rosto. O rugido de Vasco cortou o caos. "Marcos!" A sua voz falhou com traição e fúria. "Depois de tudo, é assim que tu me pagas?" Marcos hesitou, dividido entre disparar e justificar-se. Aquele único segundo foi tudo o que Clara precisou. Ela lançou-se para a frente, batendo no seu pulso. O tiro rasgou o teto, chuveiro de faíscas e poeira. Eles lutaram, Marcos a rosnar, Clara a forçar o braço dele para baixo. Tiago pressionou-se contra a parede, a tremer, mas recusando-se a desviar o olhar. Vasco avançou, os seus punhos cerrados, embora a idade o tivesse enfraquecido. A sua voz ribombou, não como um bilionário, mas como um homem traído por alguém em quem ele uma vez confiou como família. "Chega!" A arma caiu no chão. Clara prendeu Marcos contra a mesa, as algemas a estalarem à volta dos seus pulsos. Do lado de fora veio o som dos helicópteros, as luzes a piscar de unidades táticas a circularem no telhado oposto. O rádio de Clara chiou. "Atirador sob custódia." Repito, atirador do telhado seguro. O alívio inundou a sala, mas para Vasco, o dano cortou mais fundo do que o vidro partido e a bala ricocheteada. Ele olhou para Marcos, outrora o seu assistente mais leal, agora algemado, silencioso e exposto. E depois, os seus olhos desviaram-se para Tiago, o rapaz que tinha sido ridicularizado, dispensado, quase silenciado, mas que acabara de salvá-los a todos. A sala de conferências era uma tempestade de luzes a piscar e vozes urgentes. Oficiais táticos levaram Marcos algemado, os seus gritos de traição a desaparecerem no corredor.
Clara colocou a sua arma no coldre, os seus ombros finalmente a relaxar depois de horas de pressão incessante. Vasco parou imóvel no centro da sala, a sua reflexão fraturada nas paredes de vidro partido. Pela primeira vez em décadas, o seu império não tinha sido salvo por estratégia, contratos ou riqueza, mas por uma criança em quem ninguém acreditou. Ele virou-se para Tiago. O rapaz parecia pequeno contra as janelas imponentes, a agarrar o seu saco de papel como se fosse uma armadura. No entanto, os seus olhos, grandes, firmes, a brilhar, continham a coragem de alguém muito mais velho do que 12 anos. Vasco atravessou a sala, os seus passos a ecoar. Ele ajoelhou-se, surpreendendo a todos, a sua mão a pousar suavemente no ombro de Tiago. Tiri, se eu tivesse ouvido vozes como a tua anos atrás, ele disse suavemente, o meu filho ainda podia estar vivo. Esta noite, eu ouvi, e tu salvaste-me. A garganta de Tiago apertou-se. Ninguém lhe tinha dito palavras assim antes. Ele engoliu em seco, conseguindo apenas dizer, eu só não queria que mais ninguém se magoasse. Clara avançou, a sua voz firme, mas gentil. O mundo viu-te esta noite, Tiago, e eles não vão esquecer. De facto, fora da sala de conferências, a imprensa já se tinha reunido. As câmaras piscaram quando Vasco conduziu Tiago para o átrio. Microfones estenderam-se, repórteres a gritarem perguntas sobre o caos, a traição, o rapaz. Vasco não hesitou. Ele levantou a sua mão, silenciando a sala. A sua voz carregava o peso da sobrevivência e da verdade. Este rapaz salvou a minha vida, ele declarou. E a partir desta noite, nenhum aviso, por mais pequeno que seja, será ignorado. Eu vou estabelecer a Fundação O Sinal, um lugar onde crianças como o Tiago são treinadas, protegidas e ouvidas. Elas serão os olhos desta cidade quando outros olharem para o lado. A multidão irrompeu, alguns em aplausos, alguns em silêncio atordoado. Mas naquele momento, Tiago sentiu algo que nunca tinha conhecido. Visibilidade. Ele já não era invisível, já não era apenas um rapaz à margem. Mais tarde, à medida que a noite dava lugar à madrugada, Tiago estava na janela de um apartamento modesto que Vasco tinha arranjado. Lisboa estendia-se à sua frente, banhada por uma luz suave. Pela primeira vez, a linha do horizonte não era uma parede a mantê-lo fora. Era um horizonte para o qual ele podia caminhar. Ele sussurrou para si mesmo, mal audível. Pai. Alguém ouviu desta vez. A cidade despertou, inconsciente do rapaz que tinha alterado a sua história. Mas Tiago sabia, e Vasco sabia, e isso foi o suficiente para mudar tudo. E foi assim que o grito de um rapaz sem abrigo mudou uma cidade inteira. Obrigada por ficarem conosco até o fim desta história. Se vos comoveu, deixem o vosso like, partilhem com alguém que precisa de esperança e subscrevam o nosso canal para mais histórias inspiradoras.